Eu acho que essa partida vai entrar pra história, e não porque o Japão fez 3 gols no Brasil, mas sim porque o melhor jogador do Japão era um brasileiro. Enfim, hoje análise de Japão versus Brasil, que terminou em 3-2 pro Japão, uma partida que claramente todo mundo esperava uma vitória do Brasil, eu particularmente esperava uma goleada, mas a gente acabou perdendo. Os gols do Japão vieram de Nakamura, Minamino e Ueda. Os gols do Brasil vieram de Gabriel Martinelli e Paulo Henrique. Particularmente a gente tem muitas diferenças de um jogo pro outro, ok? Nesse jogo a gente tava mais com o time reserva do que com o titular, o que pode abrir alguma crítica, porque o Japão é a seleção mais forte que a Coreia, então eu não entendo o porquê disso aqui, mas tem muitos problemas aqui. Claramente o time reserva do Brasil hoje é um problema e tem que mudar, e durante esse vídeo você vai entender o porquê. A gente também tinha uma formação diferente hoje em campo, ok? Eu vou explicar tudo isso durante o vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. O Japão é uma seleção que, apesar de historicamente ela não ser aquela coisa super vitoriosa, não é nenhuma Alemanha, é uma seleção boa hoje, tem bons jogadores. Mas tem alguns detalhes que eu preciso falar pra vocês aqui sobre esse jogo, e porque a minha expectativa era alta até. O Japão tava desfalcado, rapaziada. Este Japão que foi pra campo não é o Japão principal. Tá faltando jogadores aqui importantes. Na zaga, por exemplo, apesar de ter algum jogador interessante ali, tava faltando Koitakura. No meio de campo, tava faltando Altanaka, tava faltando outras figuras. Tem o meia ali do Liverpool também, que é um jogador muito importante na seleção do Japão, é um jogador que sobe o nível do meio de campo. Então a gente nem enfrentou a melhor versão do Japão. No ataque eu não preciso falar que o ponta do Brighton, Kaoru Mitoma, não estava em campo, né? Todo mundo sabe que ele é de grande diferença. Apesar disso, o Japão tinha bons jogadores em campo. Eu conheço todos os jogadores do Japão que estavam em campo, ok? Tem uma galera que joga na Bélgica, tem uma galera que é outros clubes, tem uma galera até que tá no banco de reserva que vem do próprio Japão, enfim, cara. Tem muitos jogadores interessantes ali, eu já vi jogos. São jogadores bons, mas não tem o nível da seleção brasileira. O Brasil vai sim com seus reservas, mas os reservas do Brasil são melhores que os jogadores do Japão. Eu acho que a gente tem alguns problemas aqui de escolha, principalmente, do que foi pra campo e na convocação, né? Coisas que eu acabei criticando ali, que se provou ali até correto, ali a minha crítica, e a gente vê alguns problemas ali graves. Então, eu esperava particularmente uma goleada do Brasil, um jogo extremamente dominante, um Brasil poderoso, mostrando sinais positivos pra Copa do Mundo. E esse jogo, o Brasil mostrou sinais negativos. O Brasil mostrou oscilação. A gente teve um primeiro tempo que dava a entender que a gente ia conseguir manter padrões. Então, o treinador novo, né, Ancelotti, conseguiu manter padrões de um jogo pro outro, com time reserva, então ele tá treinando muito bem essa galera. O que não se sucedeu no segundo tempo, né? Muito pelo contrário, virou um desastre a partida. E o Japão começou a nos atacar com muita força. Já tava acontecendo no primeiro tempo da gente tomar alguns ataques perigosos do Japão. No segundo tempo, acho que piorou. E, inclusive, acho que essa instrução do treinador, ele percebeu que o Brasil tava um pouco exposto na defesa e aproveitou isso muito bem. Enfim, cara, agora eu vou mostrar pra vocês as formações e vou falar que formação o Brasil levou pra campo e um pouco desse design de jogadores aqui e o que é que talvez tenha faltado. Bom, cá estou eu no meu site aqui pra olhar as formações. O Brasil tá tagado como 4-2-3-1 e o Japão tá tagado como 3-4-2-1. E não foi bem isso que a gente teve em campo. O time do Brasil, em primeiro lugar, jogou em 4-3-3. Casemiro centralizado como um 5, né? Jogando ali como um 5 e nas duas formações é a mesma coisa. A única diferença é que na outra formação, Casemiro tem um jogador ali cobrindo ele ao lado dele, né? Ele tem um cara ali que fica mais perto ali, marcando junto com ele. Um dos motivos do porquê Casemiro não gira em cima da pressão do adversário, cara, porque ele não pode, ele é um 5, ele tem que estar ali perto da construção, ele é quem menos tem que errar. Então o Casemiro às vezes dropa ali pra linha de zaga e tudo mais. Casemiro faz um papel excelente nisso aí, inclusive hoje eu acho que o papel dele foi muito bem cumprido, o papel tático dele. Um jogador que tá indo muito bem, mais pra frente a gente conversa sobre ele. Em resumo, é isso. Então, isso aqui foi o 4-3-3, tinha um CM de um lado e um CM do outro, e Casemiro centralizado. Casemiro faz seu papel direitinho, os dois CMs também conseguiram ali fazer um jogo interessante, porque o jogo dos dois não foi ruim não. Um mais à esquerda, outro mais à direita. E aí o que acabava acontecendo é que quando a linha subia, o Brasil virava um 4-1-4-1. A gente vê claras 4 figuras mais espaçadas, né? Os zagueiros bem espaçados juntos dos laterais e um cara ali no meio formando 4-1 e depois mais 4-1, ok? Uma linha de 4 ali com 2 volantes que viravam meio atacantes e mais 2 pontas e um cara centralizado ali pra você poder buscar. Às vezes esse cara centralizado virava um falso 9 e dropava. Às vezes era Vinha, às vezes era o tal do Martinelli também, cara. E foi assim que o Brasil funcionou. É um ataque móvel também, mas de uma forma um pouquinho diferente. Eu acho que isso aqui é pior pra lidar com esse tipo de retranca que o Japão propôs. Eu acho, inclusive, que o 4-2-4 seria até mais interessante. A gente manteria mais solidez no meio de campo, na transição. E a gente também, né, conseguiria manter padrões de ataques muito importantes. Os laterais fizeram o mesmo papel de sempre, que é dar cobertura. Então foi assim que o Brasil, mais ou menos, ele funcionou, cara. O Japão, por outro lado, baixava seus laterais, que viravam ali uma linha de 5, e seus pontas baixavam pro meio de campo, virando uma espécie de 5-4-1. E às vezes até, né, um 5-5
5, né? Porque o 9 às vezes até baixava ali pra fechar espaço também. O Japão fazia pressão com essas duas figuras aqui, que era Minamino e Ueda. Às vezes também Kubo participava dessa pressão, mas na maior parte do tempo as corridas estavam vindo desses dois jogadores aqui, que estavam muito bem em campo hoje, ok? Enfim, o tal do Ueda, pra quem não sabe atualmente, ele é o artilheiro da Eredivisie. Eu imaginava que o Ueda ia estourar em algum momento, só não imaginei que era nessa temporada. É um jogador de muita qualidade, não é tão baixo quanto o pessoal pensa e não é ruim, ok? O Ueda é um bom jogador, ele tem qualidade sim, o problema é que ele oscilava muito de cada jogo, cara. Então tinha jogo que ele parecia muito bom e tinha jogo que ele parecia muito ruim, mas era um jogador que você via qualidades ali e ele tá começando a demonstrar com mais facilidade, né? É um time poderoso, cara. O Japão tem um time poderoso, tinha outras opções também que se ele quisesse colocar em campo, são bons jogadores que jogam em bons clubes. O Japão se defendeu muito bem, o Japão não fez aquele tipo de defesa que a Coreia fez, né? Uma defesa mais moderna, né? Com pressão alta, coisa. Não, a pressão do Japão era baixa, deixava o Brasil ganhar campo, e aí o 4-3-3 do Brasil tentava criar, só que a gente tava com muita dificuldade de criar jogo hoje, coisa que eu critiquei no último vídeo, né? Eu falei disso e mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas em resumo, nas formações foi isso que a gente teve hoje em campo. O 4-3-3 do Brasil volta a campo. Provavelmente ele queria testar as duas formações pra ver o nível delas e testar jogadores ali dentro dessas formações que ele achava mais interessante. Acabou mostrando bons sinais, né? Eu falo bons sinais porque é melhor a gente perder agora num amistoso do que perder na Copa do Mundo. Então ele já tá ciente de quem é bom e ruim, quem ele vai convocar e quem não vai mais. Agora vamos seguir o vídeo e falar um pouquinho da parte tática. Bom, cara, e o Brasil, ele não foi só negativo hoje, ok? Ele teve padrões positivos sim, coisas positivas que aconteceram. E principalmente, acho que no meio de campo, a gente pode elogiar um pouco mais. O time no meio de campo funciona muito bem, os meias conseguem fazer um papel interessante ali. E também, né, a gente tem algumas jogadas interessantes pro gol que a gente viu. Então o Brasil, ele não consegue gerar volume, pressão, como foi com a Coreia, mas nas poucas jogadas que teve, havia um nível de letalidade muito bom. Então a gente faz um excelente primeiro tempo, né? A gente tem ali um ataque móvel também, de novo, novamente ataque móvel. E este ataque móvel aqui funciona até corretamente. Eu acho que o que faltou nesse ataque foi um 9. Faltou um 9 hoje, faltou uma figura buscável. Dava pra explorar algumas jogadas com um 9 de área mesmo. Trazer talvez um Igor Jesus ali pra campo teria sido melhor. Eu acho que é legal você ter esse falso 9 que dropa, que constrói o jogo. Mas às vezes, né, tava dependendo demais disso e talvez tava faltando um cara pra você buscar ali. Na área, às vezes a gente via, né, muitos jogadores do Japão e poucos do Brasil. Então faltou uma figura ali de centralização pra você buscar, de fato, né? Fazer uma parede, empurrar um jogador do Japão pra trás. Eu acho que faltou esse cara. Faltou e muito, né? Era mais fácil desse jeito. Ao mesmo tempo, a dinâmica, né, desses CM subindo ali pra linha de ataque, para formar esse 4-1-4-1, foi muito legal. A gente viu várias jogadas interessantes ali que geravam perigo. E numa dessas aí rolou o gol do Brasil, né? Que o lateral sai na cara do gol ali. Faz um gol bonito. Gostei do gol de Paulo Henrique, né? Ele foi muito bem no jogo. É um gol de qualidade que rolou por causa dessa dinâmica aí, né? O lateral não é tanto pra parar na área, mas se você consegue achar essa movimentação, dá pra fazer. Então muitas das vezes havia essa corrida do lateral, né? O lateral lançava a bola no ponta e já corria pra esperar a bola vir em direção a ele, né? Por cima, muitas das vezes. Já era um plano ali pensado, né? O lateral formar essa jogada ali, né? Criar essa dinâmica junto com o ponta pra surpreender o adversário. Então o lateral já corre, recebe a bola e o ponta já vai correr um pouco mais por dentro pra receber a bola por dentro ali, o lateral já devolver. Esse lateral não é tanto pra parar na área, ok? É mais pra dar cobertura, pra ser linha de passe e tudo mais. E de vez em quando parar na área num vacilo como rolou nesse vacilo do jogo. Isso sim é um problema, porque quando o lateral faz esse movimento, se a gente perdesse a bola, a gente teria tomado um contra-ataque letal, porque não é pra desmontar desse jeito. O lateral é realmente um lateral defensivo pra tá ali, dando no máximo cobertura. Mas, aproveitando esse tipo de oportunidade, mostrando o tipo de jogador brasileiro, né, que eu sempre falo, lateral mais ofensivo, ele mostra ali a qualidade, né, de um lateral brasileiro. Não são poucos, né, são muitos laterais brasileiros que têm essa qualidade ofensiva pra chegar à frente do gol e fazer um gol. Não é brincadeira, isso é comum do lateral brasileiro, que muitas das vezes na base é ponta e vira lateral depois pra ganhar espaço no futebol profissional. Enfim, mano. E foi basicamente isso, cara. Esse foi o plano do Brasil, executa direito no primeiro tempo e eu pensei que no segundo tempo isso ia melhorar, ele ia organizar um pouquinho melhor e a coisa ia dar uma melhorada. Só que não melhora. Na verdade, piora. E muito porque a zaga do Japão tava muito competente também nos duelos. Não é à toa que a gente não gera volume. A gente não tava conseguindo ganhar duelo, cara. Eu dou destaque aqui ao zagueiro Watanabe, né, do time do Japão. Ele é muito bom, eu já conhecia ele, né, de longa data. É um zagueiro aí chatinho que tem. Ele é alto, ele é forte e hoje foi desse jeito, cara. Eu acho que ele resumiu muito bem a zaga do Japão. Porque a gente ia fazer uma jogada, vinha o cara com o jeito moleque drible, não concluía a jogada. E hoje a gente não tem o cara do jeito moleque drible, os melhores em campo. A gente tá com jogadores ali que tem alguma qualidade nessa parte, mas não é ali os melhores. Eu acho que quem chamaria mais atenção pra isso é o Luiz Henrique, né? Que também não conseguiu completar muitas jogadas. Então, você trazia pro individual pra querer um v1, a gente perdia no duelo pro Japão, que é estranho, né? Perdendo os jogadores do Japão, que são bons, mas, pô, não era pra dar tanto trabalho. E aí dependia demais dos volantes. Volto a falar, né? A criatividade do Brasil, ela tá muito direta ao ponto. Então, o Brasil
não fica circulando bola, pensando muito o jogo, o volante meio que ele tá limitado pelo esquema tático e pelo futebol rápido que o treinador tá propondo. E isso acaba ferrando, né, com essa criatividade a mais que a gente poderia acabar tendo, né, um jogador que pensa mais o jogo, né. Hoje é um jogo que um Neymar, quando tava bem, né, com boa condição física, ele decidiria esse jogo, provavelmente, cara, ele mudaria o rumo desse jogo. Mas a gente não tem em campo, e aí a gente vê, né, a diferença. Talvez a diferença também dos convocados, né, talvez faltou convocar um pouquinho melhor, cara. Eu senti que alguns desses convocados que ele tava testando, que eles deveriam ganhar esse teste e tudo mais, e hoje eles se provaram muito ruins, ok? Principalmente Fabrício Bruno, eu reclamei dele no meu vídeo da convocação, não gostei do nome, achei questionável, e hoje ele provou, né, que eu tava absolutamente correto, porque é bizarra a atuação dele, cara. E aqui eu falo do porquê que o Brasil, de fato, ele perdeu, ok? E eu quero que você preste bastante atenção, eu não tô individualizando culpa. Na verdade, a culpa, ela é coletiva, só que tem alguns protagonistas do Japão hoje, né? Fabrício Bruno é um deles. Mas, de fato, se você prestar atenção nos 3 lances de gol do Japão, eles não são gols que foram causados necessariamente pelo Japão. São gols que são causados pelos jogadores do Brasil. A zaga do Brasil falhando e, principalmente, lá na hora de definir o lance, o jogador com baixíssima qualidade definindo o lance pro Japão. Então, se você olhar para os 3 gols do Japão, os 3 gols, eu não tô falando de um, os 3, são mais culpas de jogadores brasileiros do que do Japão. O jogador do Brasil entregou o gol, digamos assim. O primeiro, um erro ridículo. Mano, não tem como você explicar o erro de Fabrício Bruno no primeiro lance. Aquela perca de bola. Não existe lógica. Ele nem tá sendo pressionado. Ele tá sendo pressionado pela própria cabeça dele, né? Não sei que peso que tem naquele cérebro dele, né? Que pressionou ele tanto que ele não conseguiu fazer um passe fácil. E ele não consegue circular a bola direito, né? Já tava ali com algum perigo e aí ele vai lá e faz aquela cagada ali gigantesca. Não tem como explicar. Deixou o jogador na cara do gol. Nosso goleiro também já não é aquela coisa toda. E aí ficou muito fácil pro jogador finalizar. Mas eu não culpo o goleiro nesse lance. Não é culpa do goleiro. O cara teve um erro bizarro. E não é culpa de ninguém mais. Ninguém. Não venha falar que é culpa de outra pessoa. O primeiro gol que o Brasil tomou é única e exclusivamente culpa de Fabrício Bruno. Beraldo não tem culpa. Beraldo não é a porra do Charles Xavier do X-Men pra ter usado a mente dele pra controlar o corpo de Fabrício Bruno no lance e fazer com que ele fizesse o passe mais bizarro de todos os tempos. Eu já tô puto com gente reclamando de Beraldo nesse lance. O que ele tem a ver? Nada. Foi Fabrício Bruno individualmente que decidiu essa merda. Aí no segundo gol, Fabrício Bruno já não estava contente da merda. Ele mostrou sua falta de qualidade e canelou a bola pra dentro. Dava pra tirar naquele lance? É óbvio que dava. Qualquer zagueiro bom de seleção tira aquele lance. O chute não foi tão forte, o chute só foi colocado. E aí, por exemplo, um Thiago Silva não toma um gol daquele. Quem conhece o Thiago Silva de fato sabe que ele não ia tomar nunca um gol daquele. Mas enfim, não foi convocado. Quem foi convocado foi essa merda de Fabrício Bruno. E ele foi lá e canelou pra dentro, né? Eu nem sabia que o apelido dele aqui no Brasileirão era Fabrício Burro. Eu descobri agora, né? Incrível, né? Olha o cara que eles vão convocar, mano. Ele não teve qualidade, não pensa muito bem no lance, não consegue enxergar o lance antes dele acontecer como bons zagueiros de elite conseguem. Volto a falar, o chute não foi tão forte assim. Foi pra tentar tirar dele, mas dava pra tirar. Dava pra tirar aquela bola. Eu conheço muitos zagueiros que tirariam aquela bola. Eu conheço volantes que tirariam aquela bola. Pra ser bastante sincero, cara. Tem volante que tiraria aquela bola. E isso me irrita muito, cara. Isso me irrita muito. Aí tem o escanteio, né? O jogador, ele acaba saindo de graça, que é uma culpa coletiva. Volto a falar, não tem nada a ver com Beraldo. Volta a falar de Beraldo, né? Porque todo mundo falou que a culpa era de Beraldo no lance. Ele não tem nada a ver com aquele lance. Ele é o único que vai pra disputa. Chega um pouquinho atrasado, até porque o jogador não tava grudado nele. O jogador veio de trás ali correndo. E ele faz a disputa física. E aí, cara, o erro é coletivo da zaga que falhou na bola parada. E depois o jogador cabeceia. Mas o cabeceio dele tem uma boa força. Não vai muito no canto, né? Vai em cima do goleiro. Um goleiro bom não vai tomar ali, né? Esse gol, porque a bola não vai no canto do chão ali, que você tem que esticar o braço, né? A bola vai em cima dele, cara. Não tem como ele tomar. Não, ele tomou o gol. Ele tomou o gol. E aí é um erro individual bizarro de Hugo Souza. Não tem o que falar, cara. A maioria dos goleiros que eu conheço, assim, do Brasil, que tem qualidade, não tomariam esse gol. Não tomariam esse gol, cara. Foi um gol bizarro deste goleiro do Corinthians. Um goleiro que não passa nenhuma segurança. Nenhuma segurança. Foi mal. Agora, se você juntar os 3 lances, foi 2 erros de Fabrício Bruno e um erro de Hugo Souza. Em todos esses lances, é claro que tem erro da linha de marcação que permite que o Japão chegue muito perto do gol. E aí você pode criticar o conjunto. Mas a jogada final que definiu o gol veio dos jogadores do Brasil. Erros individuais que não deveriam acontecer. Um goleiro de seleção brasileira não pode tomar um gol desse. Ponto final. Dá pra dizer que o problema tá na convocação? Dá pra dizer. Porque eu reclamei da convocação. Eu falei aqui no canal várias vezes que eu queria outros goleiros. Eu deixei claro, né, quem eram os outros goleiros. Eu queria um Lucas Perry, eu queria um Brazão do Santos, eu queria um Cauã Santos do Eintracht Frankfurt. Jogadores que pra mim me chamavam mais atenção ali como goleiro e que talvez fosse melhor com este treinador. Brasil
Brazão não tem aquela técnica de goleiro realmente de elite ali, que tem aquelas habilidades com os pés e tudo mais, mas é um cara que passa de uma maneira um pouquinho inteligente, ele distribui a bola direitinho, ali faz o papel dele, simplifica com os pés e não dificulta a vida de ninguém, e defende muito, cara, agarra muito, mano. Ele faz umas defesas assim, muito difícil, e ele não é aquele cara que chute fraco ele vai falhar, ou então, tipo, vai ter um chute ali um pouco mais difícil e ele vai falhar. Não, normalmente ele faz milagre, cara. E assim, é consistente, é consistente. Eu vi mais de uma partida do Santos e a maioria delas, cara, ele tava bem em todos os jogos, cara. Ele tava bem em todos os jogos. E, cara, não dá pra explicar, velho, por que ele não é convocado, por que ele não é testado. Aí testa o goleiro do Corinthians. Vamos lá, um goleiro interessante, tem que testar mesmo. Eu acho que tem que testar. Mas, mano, olha essa partida, cara. Não tava claro que tinha outras opções melhores? E na zaga eu não tenho nem o que falar, mano. Tem um zilhão de zagueiro melhor que Fabrício Bruno, que poderia ter sido convocado, que você poderia listar ali, e eu não sei porque que ele tá aqui. Enfim, eu acho que já falei tudo que eu tinha pra falar aqui sobre os gols. Eu acho que já deixei claro aqui minhas visões. Eu acho que é a parte mais importante da gente falar, porque é o que definiu o jogo. E não, rapaziada, apesar das falhas de defesa do Brasil, da permissividade, é culpa mais dos jogadores. Se fosse um jogador de melhor qualidade, os gols não teriam acontecido. Talvez esse jogo seria 2-0 mesmo. Realmente as falhas são bizarras. A primeira falha, cara, ela ferra com o mental de todo mundo. O Brasil começa a jogar muito mal depois da primeira falha. E aí a galera sentiu, cara. E são as reservas, são jogadores que normalmente não são titular e acabaram sentindo o jogo, cara. Agora eu vou conversar um pouquinho, né, sobre quem jogou mal e quem jogou bem, e vou definir esse vídeo aqui. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like no vídeo, ajuda bastante o canal aqui, o seu like. E se você quiser também, você tem a opção de hype na aba de comentários no smartphone. Se você utilizar essa opção, cara, o vídeo vai chegar em mais pessoas, você pode me dar um hype gratuito ali. Passa pro lado, me dá um hypezinho e esse vídeo chega em mais pessoas. E se você quiser ter um contato maior comigo, inclusive queria me ver ali comentando a partida durante ela, tem ali o meu Twitter, @ddcorvo, por lá que eu comento essas partidas e também, né, comento o mercado da bola e outras coisas, sempre focado ali em futebol europeu, mas também falo um pouquinho ali dos jogadores brasileiros quase sempre, ok? Vamos seguir aqui em frente. Cara, não tem tanto protagonismo assim, eu vou começar pelo Japão, acho que o Japão é interessante de falar. Eu gostei da partida de muitos jogadores, ok? Eu acho que não tem muito jogador que foi mal. Eu posso falar aqui, por exemplo, do Japão, que eu não gostei do Kaishu Sano no meio de campo, eu acho a partida dele fraca. Não gostei do goleiro deles, o tal do Zion Suzuki, que é um bom goleiro, mas hoje eu não gostei da partida dele. E não gostei do tal do Tanaguchi na zaga, ok? O Tanaguchi eu acho que não foi tão bem. Tem outras opções melhores que ele pra zaga, pra esse tipo de partida. Acredito que ele foi um pouco mal, ok? E eu poderia também falar aqui de outros jogadores ali que estavam um pouquinho abaixo, né? Que não brilharam tanto, mas eles não jogaram mal, né? Esses aqui que eu citei, eu sinto que eles jogaram mal em campo hoje. Não estavam muito bem, não. Que jogou bem agora no Japão, né? Que fez uma boa partida, cara. Gostei da partida de Ueda, ok? Acho que ele foi bem. Minamino fez o gol dele ali. Gostei dos dois alas, Doan e Nakamura. Ambos fizeram um bom papel, né? Quem vê a Bundesliga conhece Doan já há muito tempo, né? Um jogador que brilhava muito no Freiburg, né? Um jogador de muita qualidade. Eu acho que ele se mudou, né? Agora ele tá no Frankfurt. É um jogador do Frankfurt. Ele fez até gol esses dias aí, mano. Ele teve um começo bom ali no Frankfurt. Jogador bom, jogador de qualidade. Cara, tem o Junya Ito, que veio do banco. E quando este cara veio do banco, o ataque do Japão melhorou em 110%, né? O tal do Junya Ito voando. Também tá muito bem na carreira atualmente, ok? O tal do Junya Ito. Jogador interessante, cara. Tá mostrando mais futebol que quem ele substituiu. Enfim, e agora o Brasil, cara. Vamos ser aqui direto no Brasil. Jogou mal, cara. Não gostei de toda a linha de defesa. A linha de defesa, ela foi falha. Todos eles, defensivamente falando. Mas alguns aqui fizeram partidas horrorosas, né? Carlos Augusto fez uma partida horrível. Fabrício Bruno fez uma partida horrível. O goleiro Hugo Souza fez uma partida terrível. Não tenho do que falar. E Beraldo também fez uma partida bem questionável ali em alguns momentos. Ele foi o melhorzinho, só que ainda assim foi ruim, ok? Então, esses jogadores aqui jogaram muito mal. No ataque, eu não gostei da partida de Vinícius Júnior, ok? Eu acho que Vinícius Júnior foi o pior do ataque hoje. Não conseguiu fazer muita coisa, é uma pena, né? Eu não senti que o ataque tava legal, cara. O ataque, principalmente do Brasil, hoje tava muito fraco. E quem jogou bem, quem jogou direitinho, foi o meio de campo. Paquetá, muito bem. Guimarães, muito bem, novamente. Casimiro fazendo excelente papel de 5. Inclusive, a consistência defensiva tava vindo muito mais dele do que dos zagueiros. Ele que tava realmente cobrindo os espaços ali. Inclusive, Casimiro tá brilhante como camisa 5, as leituras defensivas ali, o momento da movimentação ali pra criar dinâmica na saída de bola, a hora certa de dropar pra construir com os caras. Ele tá lendo muito bem o jogo. Ele é muito inteligente, cara. Assim, a abraçadeira tem que estar com ele tem que estar jogando, cara. Ele é um jogador muito bom, cara. Eu gosto muito de Casimiro e pra mim ele tá fazendo um papel excelente hoje na seleção. Cumprindo exatamente o que o treinador precisa. Não tem que girar em cima da marcação e nem arriscar na saída de bola, porque esse não é o papel dele. O treinador não deu esse papel a ele. Eu gostei muito do Paulo Henrique, cara. Não conheço ele muito bem, mas ele fez uma partida interessante. Defensivamente, ele teve algumas falhas ali, dando muito espaço pro Japão. Mas, no geral, ele foi o melhorzinho na defesa também. E ele conseguiu atacar muito bem ali, fez uma leitura boa, fez um golaço. Eu acho que a partida dele é muito positiva. No geral, eu acho que ele foi muito bem, ok? Eu acho que esse jogo dele, ele foi muito bem. Então, eu não tenho mais do que falar. Esses são os jogadores aqui que
eu tenho pra citar. E é isso, cara. O Brasil mostra sinais muito positivos no meio de campo, mas mesmo com o meio de campo muito positivo, falta criatividade em algumas partidas. Então, talvez tenha que ter alguns ajustes táticos ali pra usar esses jogadores de uma maneira ainda melhor. E talvez, né, mudar a convocação dos reservas, trazer outros nomes pra zaga, pra lateral e tudo mais. Enfim, cara, eu acho que essa partida ela não define alguns jogadores, mas tem outros ali que estão mostrando sinais que talvez esse não seja o estilo de jogo pra eles. E eu acho que se for usar o 4-3-3 daqui pra frente, eu quero ver um camisa 9 em campo. Faltou uma figura âncora pra gente buscar, uma figura âncora que pode fazer transição de jogo, que pode descer, dropar pra construir o jogo, mas que volte pra ser o âncora do jogo. Eu não gostei desse ataque sem 9. Eu acho que quando você usa esse 4-3-3, você precisa de um 9 mesmo pra você buscar em campo. Enfim, cara, essa análise chegou no fim, eu não vou falar mais nada. Já deu. Japão versus Brasil, a gente perdeu. Não tá com sinal bom pra Copa do Mundo, mas a gente vai tentar resolver até o final. Não perca as esperanças por causa disso, mas sim, cara, foi um sinal muito negativo, um sinal de oscilação, e é isso. Enfim, agradeço a presença de todos, agradeço a todo mundo que deixou o like no vídeo, que ajudou o vídeo de qualquer maneira. Muito obrigado. É isso. Tchau.